Tudo bem, gente? A gente está adicionando aqui as pessoas. Prazer, meu nome é Gabriel, eu sou especialista aqui de transformação de projetos na Vivo. Vamos só tentar adicionar o último convidado aqui. Esse aqui. Não está conseguindo participar. O que eu faço aqui? Beleza, temos todo mundo aqui. Então, prazer, gente. Meu nome é Gabriel, como eu falei, eu sou especialista da área de transformação de projetos aqui da Vivo. Eu sou um homem pardo, de cabelo preto liso e barba preta lisa. Estou aqui num fundo branco. Eu estou fazendo essa apresentação porque a gente tem uma preocupação ativa em garantir inclusão, né, nos nossos eventos, lives. Então, tanto a gente está preocupado com descrever aqui, quanto também a gente tem aqui um intérprete que está ajudando as pessoas com deficiência auditiva a acompanhar o que a gente está conversando aqui, tá? A ideia aqui, né, gente, essa live é uma live... Ih, Marina caiu, eu tento adicionar ela de novo. Desculpa, gente, como sempre, né, processo normal. Como é que eu... Um segundo. Desculpa. Então, a gente está nessa live para falar um pouco, né, sobre esse universo digital e como as práticas ágeis podem auxiliar, né, podem ajudar, né, são aliadas nesse processo. Acho que falar de agilidade já está uma coisa relativamente batida. Assim, agilidade não é uma coisa nova, né? Desde 2001, quando foi lançado o Manifesto Ágil, na verdade, naquela época que foi lançado o Manifesto, já era uma coisa que já estava sendo debatida há um bom tempo. Né? Desde a década de 80, se tinha práticas que já tinham uma correlação, e se você pegar até os tempos mais remotos da construção da administração, né, você já tem o Lean, entre outras coisas, né? Então, que estão falando, que falam sobre agilidade. Então, eu estou falando nada novo, mas por que muda o contexto, né, de agilidade no trabalho que a gente tem, né, feito, né, e tem trabalhado progressivamente nesses últimos tempos? É que tecnologia, que antes era um fator, né, a agilidade está muito vinculado com o tema de tecnologia, tecnologia que antes era um fator que era completamente vinculado com a área de suporte, vira um elemento central, né, nos produtos. E como tecnologia começa a virar um elemento central, né, organizações digitais começam a ver tecnologia como tema central da sua entrega como organização, ela começa a ocupar um espaço de destaque e as organizações começam a se mover no entorno disso. E aí você tem uma necessidade de ganho de eficiência para que as outras estruturas, muito além somente das áreas de tecnologia, onde o ágil começou a ser relevante, trabalhar, as outras estruturas também começam a se movimentar nesse sentido. Então, a gente tem uma mudança nesse aspecto. E, obviamente, quando a gente fala sobre organizações que são nativas digitais, nasceram nesse contexto digital, a gente tem uma organização, uma estrutura que já nasceu dessa forma. E a gente tem uma dificuldade, quando a gente fala de organizações de maior porte, que não nasceram nesse tipo de contexto, em fazer esse movimento. E aí, obviamente, as organizações que têm feito esse movimento de forma mais assertiva, acho que temos... Caiu novamente aqui, a Marina está tendo dificuldade de entrar. Só um segundo, gente, de novo. Voltando aqui, então, a gente tem... Está conseguindo ainda. Então, as organizações que têm, que são organizações já nativas digitais, elas têm se adaptado a isso com muito mais facilidade. A gente agora fala de um desafio de como as grandes organizações que estão no ambiente, que cresceram no ambiente mais tradicional, fazem esse movimento. E, obviamente, eu acho que são as organizações que estão se permitindo experimentar, testar e aprender ativamente com esse processo. Então, a gente vai falar um pouco
desse contexto, né, do contexto da Vivo, mas também de forma mais ampla do contexto de mercado dessas grandes organizações. E por isso a gente tem aqui tanto o Rodrigo Gruner, que é o diretor de inovação e novos negócios da Vivo, como a Marina, da McKinsey, que tem essa visão, né, de mercado. Então, o Gruner vai trazer um pouco desse movimento aqui dentro da Vivo, né, de transformação digital dentro dessa organização. E a Marina vai mostrar, vai trazer um pouco desse contexto maior de mercado para a gente conseguir fazer um comparativo e conseguir ver como a gente está evoluindo aqui como um todo. Tá? Antes de eu apresentar e dar a palavra para o Gruner e a Marina, acho que vale comentar, né, que isso aqui é uma live, então a gente quer comentários, a gente quer ouvir coisas de vocês, a gente vai captar as principais perguntas e vai estar utilizando elas aqui, mas então não percam a oportunidade de usar aí o espacinho de comentário, é um espaço de interação mesmo, da maneira como a gente tinha pensado. Beleza? E aí eu passo então a palavra para a Marina para se apresentar, né, e depois o Gruner. Olá a todos, eu sou a Marina, sou sócia da McKinsey, eu sou uma mulher, estou com fundo branco atrás, estou vestindo um blusão bordô e eu sou de origem libanesa, então tenho feições que lembram um pouco, né, sobrancelha grossa, cabelo preto, pele branca um pouco mais escura. É um prazer estar aqui hoje. Eu sou sócia da McKinsey, da área de digital, apesar de nunca ter feito uma live no Instagram. Então, é a primeira vez que eu me conectei aqui. Mas dentro da McKinsey, eu lidero projetos na área digital, pensando, né, ajudando empresas e organizações não governamentais também a inovarem e entenderem um pouco como entrarem um pouco mais, né, no ecossistema de inovação que existe no país e que está crescendo muito. Eu também sou mãe de 4 crianças, esse horário é um horário super difícil, então vamos ver quanto tempo eu consigo mantê-las do lado de fora aqui. Talvez apareça alguma criança ao longo da live, mas é um prazer estar aqui para falar de um assunto que para mim faz parte do meu dia a dia, né, das discussões que eu tenho com os meus clientes. Obrigada pelo convite. Oi, Gabriel. Boa tarde, boa noite, pessoal. Boa noite agora, né, para todo mundo. Tudo bom, e Marina? Super feliz aí pelo convite para a gente fazer esse bate-papo hoje. Eu estou de camiseta preta, tenho cabelo ralo, quase sem cabelo, uma barba curta, meio preta, meio grisalha. E estou no escritório com fundo branco fosco. Eu sou apaixonado por tecnologia, sempre trabalhei em empresas. Hoje eu estou na Vivo, na área de inovação e novos negócios, como o Gabriel comentou, mas eu sempre trabalhei em áreas de alguma maneira relacionadas à tecnologia, seja na indústria ou em funções. E ao longo desse caminho eu fui aprendendo, e sempre estou aprendendo, que é uma oportunidade da gente compartilhar talvez um pouco do que está acontecendo na Vivo e no mercado, mas vai ser também uma oportunidade de aprendizado para a gente. E hoje estou com um desafio aqui na Vivo de ajudar nesse processo de transformação, depois de falar um pouco mais também na criação de novos negócios, muito embasados no digital. E aí conecta com bastante do que o Gabriel falou, que é um processo, obviamente, ele é contínuo, ele é longo, mas é um processo de transformação que está acontecendo hoje aqui na Vivo enquanto a gente fala. Perfeito. Obrigado aí, Gruner e Marina, por se apresentarem. Acho que vamos começar então com, já emendando um pouco isso, né? A gente conversou um pouco antes e uma das coisas que a gente falou muito é sobre como não é mais uma coisa do futuro, né? Então, as organizações estão... Falar sobre digitalização já deixou de ser a organização está olhando para o futuro. Então, falando já de vivência, né, desse universo digital. E aí, a ideia é que as organizações estão vendo isso para poder aproveitar melhor, né, as oportunidades de mercado, as organizações que efetivamente se transformam estão aproveitando isso de uma forma mais efetiva. E aí, a minha pergunta para você, Gruna, já para começar a emendar, é como é que a Vivo, né, tem colaborado, tem olhado, tem trabalhado com inovação, né, para nesses modelos de negócio, na maneira de trabalhar, de forma a capitalizar melhor essas oportunidades, né, que a digitalização está trazendo. Cara, falando de... O tema eu acho que é bem bacana. O universo digital, ele é amplo
mas eu acho que ele fala bastante como a Vivo se insere nesse mundo, cara, porque é super interessante, mas uma empresa, e especificamente a Vivo, ela participa do universo digital de várias maneiras, tá? Então, vai desde o mais óbvio, então, obviamente, o core da Vivo, e a gente investe muito nisso, é garantir uma infraestrutura e uma conectividade de qualidade para que todo mundo digital aconteça. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, a primeira conexão óbvia entre a Vivo e o mundo digital. Mas ele também, e a Vivo também se insere como empresa, então a gente como negócio, né, como falando daí desde o modelo de gestão, a forma como a gente entrega os nossos serviços para os clientes, isso tudo vem passando já há muitos anos por um processo de mudança. E aí é exatamente aquele contexto que você falou, que é um contexto de empresas que trabalhavam de uma determinada maneira ou que nasceram num determinado contexto e que mudam e estão mudando com isso. Então esse é o segundo aspecto, ou seja, a gente como estrutura, como organização e como uma empresa que entrega um serviço para os nossos clientes tem também e está passando por uma inserção e uma adaptação para o mundo digital. E tem a terceira, que não, e aí não eu não estou sendo exaustivo aqui, mas é a última, que é a que obviamente eu estou mais próximo e é para a gente super relevante, que é usar toda essa, vamos dizer assim, essas competências e todas as possibilidades que a tecnologia está trazendo hoje e as tecnologias digitais estão trazendo hoje para melhorar a proposta de valor para os nossos clientes, criar novos negócios e criar serviços que vão além do nosso core, que é o core de telecom. Então, hoje, a nossa visão aqui, inclusive, como negócio, nós vamos continuar investindo muito. O core é foco. Quando eu chamo de core aqui, gente, para quem está acompanhando, nós estamos falando de conectividade. Então, a Vivo investe bilhões de reais por ano em redes de 5G, como está começando agora, rede 4G, como a gente fez nos últimos anos, expansão da rede de fibra para levar a fibra até a casa dos nossos clientes. Então, isso vai continuar sendo uma prioridade, obviamente é uma prioridade. Mas a gente também entende que para poder alcançar e beneficiar e trazer mais serviço para os nossos clientes, a gente precisa ir além da conectividade. E o que é esse além? É uma construção de um hub, que a gente está chamando de negócios digitais, um ecossistema de negócios digitais, que vão nos levar a áreas que estão além do core. Então, a gente hoje, por exemplo, já tem negócios que a gente chama de serviços financeiros, né? Então a gente tem uma plataforma de crédito que é o Vivo Money, a gente tem uma conta digital que é o Vivo Pay, acabamos de lançar uma plataforma de acesso a serviços de saúde que é o Vida V, estamos entrando em educação. Criamos uma JV, uma parceria, uma sociedade que é uma EdTech com a Anima, que é um dos maiores grupos de educação do Brasil. E todos esses negócios são negócios essencialmente digitais. Obviamente sempre vai ter alguma coisa ali física, que faz parte da entrega do serviço, mas nós estamos falando essencialmente de negócios digitais. Então, acho que essa é a resposta longa. A resposta curta, a Vivo está super inserida no mundo e inclusive puxando algumas mudanças no mercado e em relação à criação, por exemplo, de alguns desses novos negócios. E estando aqui dentro, a gente vê como um processo como esse não faz... Porque a gente geralmente, quando pensa em transformação digital, pensa muito em elementos de tecnologia, né? Mas, na realidade, ela move como um todo a organização. E é, inclusive, essa pergunta que eu queria aproveitar para fazer para a Marina, que é assim, como as organizações, né, elas estão aproveitando esses movimentos digitais, de transformação digital, que não está só vinculada com seus produtos, mas acaba mudando a organização como um todo, para fazer esse movimento de mudança, como elas estão capitalizando e se transformando nisso, né? Legal. Só alguns comentários até sobre o que o Gruner falou, né? Ele falou sobre a conectividade do brasileiro. Uma curiosidade, o brasileiro é uma das pessoas mais conectadas do mundo, tá? Entre as pessoas mais conectadas do mundo. Na média, um brasileiro passa 10 horas conectado à internet. Grande parte usa o mobile, né? Usa o celular para isso.
Então, a gente já é um povo ultra digitalizado e conectado, né? Então, é muito difícil imaginar uma empresa que esteja ligada ao consumidor final e que não pense na digitalização como um grande motor de crescimento, né? E acho que mesmo que as empresas que não estejam ligadas ao consumidor final, é impossível também elas não pensarem na digitalização como uma melhoria de eficiência dos seus processos internos. Então, a digitalização de uma empresa pode acontecer de diversas formas. Ela pode acontecer internamente, pensando em digitalizar processos que são manuais e que são muito morosos e demorados, digitalização de organização, cultura, uma cultura de inovação, um acesso a risco. Mas a digitalização, né, a inovação pode vir também olhando para fora, que acho que é o caso do que o Brunner explicou um pouco, né, que vocês têm feito aí. Que é pensar, tá, além de digitalizar o meu core, como ele chamou, e fazer esse core ficar ultra eficiente, com análise avançada de dados, novas tecnologias, etc., deixa eu olhar para fora e ver para onde mais eu quero inovar, né? Porque ele usou uma palavra que eu acho importante explicar, que são os ecossistemas, né? O que são ecossistemas? O que é um ecossistema? São empresas que entendem que elas podem ampliar para mais pontos de uma jornada de um consumidor. Então, um consumidor que antes via na Vivo, por exemplo, só um ponto de contato quando ele precisava, né, se conectar à internet ou pegar um plano de celular, daqui a pouco ele encontra na Vivo um parceiro para vários outros pontos da jornada dele, de educação, de saúde, de acesso financeiro, etc. Então, acho que esse é um caminho inevitável. Antes podia ser um caminho que pouca gente estava fazendo, hoje é uma questão de sobrevivência. Então, acho que as empresas que não explorarem esses caminhos vão acabar morrendo, né? Se você for pensar, as maiores empresas não existiam há 10, 15, 20 anos atrás. Perfeito. É interessante pensar que hoje em dia todas as empresas estão tentando fazer um movimento de inovação nesse sentido. E quando você chega em grandes empresas, não é uma coisa simples, porque os processos, a organização delas está num outro patamar, né? Como eu estava falando, está numa estrutura. É muito mais difícil mover o famoso transatlântico do que você mover o seu barco à vela. E aí eu queria aproveitar que você trouxe essa perspectiva e perguntar para você o que hoje, na sua percepção, com a visão que vocês têm, né, de entrada de diversas empresas, principalmente empresas desse porte, você vê como os principais desafios que elas estão tendo que enfrentar para conseguir lidar, né, com esse processo de transformação. Porque se fosse simples, né, não estava todo mundo aí se batendo com isso, tendo a necessidade de consultoria, enfim, todo o trabalho, né, que a gente tem visto. Sim, eu não teria o meu emprego, né? Se fosse fácil, provavelmente eu não teria o meu emprego. Exatamente. E acho que muito do trabalho que eu faço é esse, assim, é tentar auxiliar que esse processo aconteça de forma mais rápido, né? E tentar, porque assim, o mundo a ser explorado pode ser enorme, né? E aí a gente ajuda a entender um pouco mais aonde explorar, como fazer isso de forma mais rápida e como aumentar as chances de sucesso. Um dado interessante que agora, né, você falando, me veio na cabeça, a gente fez uma pesquisa com muitas empresas que lançaram novos produtos digitais, como o Brunner exemplificou aqui que ele está fazendo aí dentro da Vivo. E a gente viu que só 16%, né, isso é uma pesquisa global, só 16% desses novos negócios digitais realmente tem um sucesso exponencial, né? Viram, equivalente a um unicórnio internamente, né? Esse é um número baixo, né? É um número maior do que se você for pensar no universo de startups, mas ainda é um número baixo. Porque essas empresas, esses transatlânticos, como você falou, enfrentam desafios muito claros, né? Acho que o primeiro desafio é atrair e reter esses talentos digitais, que são super, né? Super ficando cada vez mais raros. Acho que tem outro dado interessante que a cada um engenheiro, a gente forma 11 advogados administradores, né? Não que advogados administradores não sejam importantes, eu sou administradora. Eu também. Mas eu acho que diz um pouco, né, para onde está a formação dos nossos talentos. Eu acho que cada vez mais a gente vai ter pessoas ligadas à tecnologia. Então, são talentos que acho que estão virando gargalo. Então, todas as empresas precisam muito de talentos digitais, que entendam, né, de digital, seja de tecnologia, de análise de dados, etc. E para atrair esses talentos, esses transatlânticos vão precisar repensar um pouco a sua cultura, né? Então, quando a gente vê
startups e outras empresas que começaram do zero, nativas digitais, elas já nascem com uma cultura diferente do que as empresas maiores. Acho que as empresas maiores carregam um legado, e aí no melhor sentido da palavra legado, um legado super importante de saber construir valores em escala e manter uma cultura em escala, que muitas vezes esses unicórnios se perdem, mas ao mesmo tempo é uma cultura ainda muitas vezes hierarquizada, com processos de decisão muito mais lentos. Então acho que tem uma mistura, acho que tem um grande desafio que é atração e retenção de talentos e que vai passar por incentivos diferentes, né, stock options ou equivalentes. Então tem repensar um pouco o modelo de incentivo, repensar a cultura e repensar o modelo de trabalho. E acho que o título dessa live diz muito, né? O modelo de trabalho ágil permite que as pessoas se sentem mais empoderadas, independente de onde elas estão ali na hierarquia da companhia. O ágil, ele faz essa mistura, né? Você sai de uma estrutura muito piramidal para uma estrutura onde cada squad, cada tribo, como a gente queira chamar, tem muito mais autonomia para tomar decisão, para tomar risco, para testar e errar e acertar na terceira, na quarta tentativa, escutar o cliente. Então, tem uma série de aspectos ágeis que essas empresas vão precisar aprender a trabalhar. Perfeito. É engraçado, né? Porque às vezes você sempre cai nos elementos clássicos, e óbvio que a gente precisa cair nos elementos clássicos de como a gente se prepara em relação à infraestrutura, como a gente se prepara em relação a ter as tecnologias disponíveis, mas a gente também tem que parar para pensar como a gente tem as pessoas que conseguem operar essas tecnologias disponíveis também, né? Que é uma outra coisa que é difícil lidar, exatamente por isso, inclusive, que a gente está nessa live, né? Para começar a discutir, atrair, trazer, né? Mostrar para essas pessoas que a gente tem interesse em tê-las aqui nesse ambiente. Mas acho que só um comentário em cima disso que você falou. Tecnologia, pessoa, e modelo de trabalho, pessoas andam muito juntos, né? Porque assim, você não consegue fazer uma transformação ágil e montar squads, etc., se eles não têm autonomia de desenvolver lá na ponta. Então, a arquitetura de tecnologia tem que estar feita de uma forma que você consiga dar essa autonomia para as pessoas que estão na ponta. Então, concordo com você que são as duas coisas que precisam andar meio que juntas, a transformação da arquitetura de tecnologia e a transformação do modelo de trabalho. Perfeito. E aí, Bruna, eu queria muito que você trouxesse, assim, né, como esse movimento tem acontecido na Vivo, né? Assim, como a gente tem feito esse processo de transformação, acho que primeiro num olhar mais, tipo, os grandes movimentos que aconteceram, você trouxe um pouco desse contexto no início, né, quando você trouxe mais os produtos, mas o que você tem visto de movimentos que têm acontecido dentro da organização para viabilizar esse processo de transformação, né, essa capitalização desse universo digital que a gente tem falado? Tudo que a Marina descreveu e comentou acontece, assim, é quase natural. Apesar de administrador, né, Marina? Todos nós nessa live. Todos nós. Não somos engenheiros, né, desenvolvedores, não somos cientistas de dados, mas a gente é apaixonado pelo tema. Gostamos muito do tema e estamos tentando incentivar ao máximo a mudança junto. Mas assim, cara, a gente passa, empresas grandes, como a Marina falou, e é um movimento natural, né? Qualquer transformação, é que a gente está falando de um tipo de transformação, mas se você fosse fazer um outro tipo também, ele ia levar o tempo que leva, são pessoas. Eu acho que vocês pegaram no ponto, para mim, principal, tá? Às vezes, alguém, né? A gente esquece que organizações, basicamente, são pessoas, independente de todo o resto. Então, tudo que a gente pensa no momento de uma transformação, a gente tem que pensar nas pessoas, e seja tanto do ponto de vista de formação, de competências que essas pessoas precisam desenvolver, como que elas têm que estar preparadas, mas também num outro aspecto que você comentou, que é a cultura, que ela permeia tudo isso que nós estamos discutindo aqui. A Vivo está passando por um processo, mas ela já avançou bastante quando a gente fala em adotar práticas ágeis. Assim, você trabalha, Gabriel, você pode falar também, aqui a gente trabalha junto, a gente tem milhares de colaboradores na Vivo que já foram e continuam sendo e estão sendo treinados e capacitados em metodologias ágeis.
talvez até mais importante, a gente já tem áreas relevantes na empresa, estruturas relevantes na empresa já trabalhando em tribos, em squads, ou seja, já implementando e executando um novo modelo de trabalho. Mas eu acho que o mais legal que aconteceu, e talvez é isso que está ajudando a Vivo a acelerar essa mudança, eu acho que vem do aspecto cultural, tá? Eu brinco que tem uma mudança que agora a gente está associando à transformação digital, mas que talvez inicialmente as pessoas não se ligavam, que é o... Perdão, gente. Que é o Vem de Você. É uma mudança, para quem está na live agora ouvindo, Vem de Você é a nossa forma de dizer aqui na Vivo que você não precisa se vestir de uma determinada maneira. Você pode vir do jeito que você se sente mais confortável, mais à vontade, para refletir quem você é e a sua personalidade, o seu jeito. Isso, no nosso setor, até alguns anos atrás, não era assim. Era quase uniforme, né? Assim como talvez em bancos há um tempo atrás era terno e gravata, a Telecom em algum tempo já foi terno e gravata, depois tinha um pouco menos a gravata, mas continuava tendo uma roupa mais ou menos para os homens definida, as mulheres se vestiam de um jeito. E é engraçado como isso molda a mentalidade das pessoas, né? Então, a gente acaba criando um ambiente onde todo mundo se veste mais ou menos parecido. Todo mundo acaba pensando mais ou menos parecido. Todo mundo acaba falando de um jeito parecido. Então, se acaba não estimulando alguns traços que são assim, fundamentais quando você está falando de fato de mudar a mentalidade da organização para uma organização mais ágil. E na hora que virou a forma como as pessoas podiam se expressar, como as pessoas podiam se mostrar até, e a roupa é uma forma de fazer isso, é muito engraçado, mas começou naturalmente também a mudar como as pessoas se portavam, como elas pensavam, o nível de crítica ou o nível de questionamento que elas estavam fazendo sobre temas de dia a dia de processos, que são importantes também para a gente questionar. Então, eu acho que de tudo que a gente está passando de mudança, de transformação, e aí aqui a gente pode falar um monte, como a Marina disse, construção de novos negócios digitais, a própria digitalização dos nossos processos, a forma como a gente está interagindo com os nossos clientes. Acho que um baita exemplo, o App Vivo hoje, que é a Vivo no digital, já tem mais de 20 milhões de usuários únicos por mês. E não é à toa, porque ali você encontra hoje, quem é cliente Vivo, como a gente é aqui, você basicamente consegue resolver quase toda a sua vida através do App Vivo. Isso tudo talvez já é o resultado de um grande processo de mudança e que passa, aí, na minha visão, muito por essa mudança também de cultura que vem acontecendo. Cultura, acho que todo mundo sabe, não muda de um dia para o outro. Mas é um processo que vem acontecendo e a gente já tem tido resultados claros, tanto em entrega em resultado, entrega e mudanças concretas que a gente está vendo na empresa, mas também no próprio ambiente, como a gente tem conversado, né? Só aproveitar essa pausa entre a sua exposição e a próxima pergunta que eu quero fazer e reforçar o pessoal que, na realidade, não só a gente vai fazer pergunta, vocês podem fazer perguntas, então tem no espaço aí de comentários, uma pessoa perguntou se pode tirar dúvidas, mandem perguntas pra gente, pra caramba, porque a gente está aqui olhando e vai aproveitar e vai levar algumas delas mais para frente. Acho que, emendando no que você falou, né, você trouxe, e aí você reforçou um pouco dos pontos de desafio que a Marina trouxe, mas a gente tem observado vários outros desafios, né? Uma das coisas que, pessoalmente, eu sinto é que lidar com a implantação de agilidade em organizações grandes, a gente lida com um nível de complexidade muito grande. Eu acho que um dos principais desafios que eu vejo claramente é a dificuldade de priorizar, né? Tipo, de quantas diferentes coisas a gente quer fazer ao mesmo tempo, porque todos os movimentos precisam acontecer de alguma forma, né? Então, constantemente a gente está aqui, tipo, se debatendo em como o que vem na frente, todo mundo tem uma ansiedade, existe o FOMO, né, corporativo, vamos dizer assim, né? A ideia de que a gente precisa aproveitar todas as coisas ao mesmo tempo. Aí eu queria, tipo, talvez, não sei se vocês dois conseguem explorar, inclusive, outros aspectos, né? E aí, se o Bruno quiser trazer outras coisas que ele tem visto aqui na Vivo, que a gente tem lidado com desafios e que faz parte do processo, uma vez mais. Organização grande, complexas, muitos processos que estão estabelecidos. A gente tem
coisas como lidar com burocracias do dia a dia, a gente tem que lidar com pessoas diferentes, pensando de modo diferente, e tem também que lidar com priorização, né? Frente a todos os desafios, qual que a gente escolhe enfrentar agora. Por exemplo, o App Vivo é um ótimo exemplo de como a gente conseguiu realmente priorizar um elemento que é fundamental e tem uma mudança gigantesca, né, para a Vivo como um todo, a utilização dele. Então, não sei se vocês querem trazer, pode trazer, né, Gru, né, como a gente tem lidado, né, que desafios são esses e como a gente tem lidado com eles também. Cara, um tema, eu acho que a Marina pode ou concordar ou não concordar, mas pelo menos do que ela vê no mercado, né? Mas eu acho que tem um aspecto que a gente sempre ouve, que é o apoio da liderança num processo de transformação desses, tá? E desafio sempre vai ter, não tem milagre, cara. Assim, que nem a gente vem repetindo aqui, qualquer organização que seja grande, ou média, ou pequena, que tem pessoas, você vai lidar com a mudança no nível pessoal, às vezes, né? Não é só a mudança organizacional. Você, de alguma maneira, os indivíduos, em alguma escala, têm que mudar a sua cabeça, a sua mentalidade, a forma de entender as coisas para participar desse processo mais ativamente. Então, é natural. Então, é super importante ter uma liderança na organização muito engajada, promovendo e empurrando. E a gente tem hoje isso aqui na Vivo. O Christian, que é o nosso CEO, é um dos maiores apoiadores, incentivadores, e para não dizer que ele cobra muito, a gente acelerar isso, porque ele tem muito claro tudo aquilo que a Marina falou no início de, cara, não é mais uma questão agora de vou buscar um diferencial. Isso aqui é questão de sobrevivência para a gente no médio e longo prazo. E a gente sim conta com ele, obviamente, para fazer a organização também se movimentar. Então, acho que esse, para mim, é um outro aspecto que é super importante para quem está na sua organização, pensando, discutindo, enfim, vendo como é que faz. Cara, busca sponsors. Eventualmente, pode ser que não seja o CEO da empresa que você trabalha, mas eventualmente, se é alguém da organização que tem influência, tem um poder, é importante sim, porque você vai precisar de todo apoio para fazer a transformação. Aqui na Vivo a gente tem, talvez, essa sorte de ter não só ele, mas toda a liderança engajada nesse processo. Mesmo assim, tem que passar por toda essa transformação, dificuldades que são naturais, são os desafios que a gente vai encontrar, mas esse é um aspecto que eu acho que é super importante para garantir que toda a organização se mova na mesma direção e ajude a dar força da escala para esse movimento, né? Eu não sei, Marina, se isso é só a gente ou você vê isso também em outras empresas aí no mercado. Não, concordo muito, Gruner. Acho que é crucial, ainda mais para fazer uma transformação tão grande. Mas até para o ponto da prioridade, né? E aí, de novo, né? Separando naquelas duas transformações digitais que eu coloquei lá no início, né? Que tem uma transformação digital interna do seu core, do business, né, que você já toca no dia a dia e que tem inúmeras coisas para acontecer lá. Eu acho que a prioridade pode vir de uma forma muito mais assertiva, né, entendendo aonde estão as maiores capturas de ganho, seja de corte de custos ou, enfim, né, de crescimento, etc. Mas para inovação, é bem o que vocês disseram, assim, o céu é o limite, né? O Gruner mencionou educação, saúde, financeiro. Mas do mesmo jeito que vocês estão explorando esses três, podiam ter mais 15 opções para vocês explorarem. E aí eu acho que a prioridade, ela vem... Acho que tem sim que fazer uma priorização inicial, né? Para você não tentar ferver o oceano, como a gente fala. Então você tem que direcionar um pouco mais o seu foco. Mas uma vez que você consiga direcionar o foco na indústria, dentro da indústria, no segmento, dentro do segmento, nos use cases principais, ou quem é o seu mercado endereçável, etc. Depois que você faz isso, a priorização vai vir pelo cliente. E acho que essa é uma mudança cultural muito importante também. Não adianta você ter um monte de squad e organizacionalmente você ser ágil, né? E tecnologicamente você está super preparado para ser ágil, só que você não aplica um conceito de MVP, por exemplo, né? De feedback constante com o cliente, que você primeiro lança uma coisa, você lança o mínimo que é necessário para aquele negócio parar de pé e a partir disso, nas interações com o cliente, você vai melhorando e aprimorando aquilo.
E isso é muito difícil para grandes corporações, porque elas carregam o peso de um risco reputacional, então elas ficam muito tempo pensando que não, mas ainda não está pronto. O conceito do MVP é: se você não tem vergonha do que você está lançando, você perdeu tempo demais. O MVP, você tem que se envergonhar do que você está lançando, porque a ideia é ser o mínimo só. E a partir daquilo, melhorar aquilo junto com o cliente. É uma mudança de mindset muito grande, né? Que as startups têm muito mais liberdade de fazer isso. E as corporações, por conta desse risco reputacional, de serem empresas de capital aberto, então elas têm um dever fiduciário com os investidores. Então, eu acho que isso as organizações grandes ainda estão aprendendo a fazer. Como lançar MVP, como ir fazendo interações com o cliente constante, melhorando aquele produto já na rua, testando aquele produto já na rua, ao invés de guardar aquilo a 7 chaves e lançar só quando estiver perfeito, né? Então, acho que também tem essas questões. Perfeito. Acho que tem uma outra coisa que para mim bate constantemente também é as expectativas. O Bruno falou sobre lideranças, né? É o grau de expectativa, e aí um dos treinamentos que a gente, eu vou até falar um pouquinho sobre treinamentos ágeis aqui dentro da Vivo, um dos treinamentos que eu faço é sobre o realinhamento de diferença entre agilidade e velocidade, né? Obviamente que a gente espera e tem uma expectativa, a gente está até discutindo em um dos projetos que a gente está implantando, que um das grandes mensuráveis da gente é como a gente diminui o tempo de entrega, mas existe uma expectativa de que a agilidade, por ser ágil, também vai entregar resultados com uma velocidade logo no início do processo muito grande, né? Então, também tem um desafio de expectativas, de amansar, né, essas expectativas constantemente. Isso é uma outra coisa que eu vejo no processo de, principalmente quando a gente está em áreas que não tem uma expectativa vinculada com resultados, né? E aí, quando você pega organizações grandes, elas têm exatamente o que você falou, todo trimestre tem que reportar resultado para acionista, tem uma série de coisas nesse sentido. Então, o resultado é para ontem e a gente precisa... E não existe tempo de aprendado. Sendo que a gente fazer orçamento anual, né? Fazer orçamento anual. O conceito de um orçamento anual é muito difícil para uma organização ágil. Fazer um orçamento com tanto tempo, assim, né? Enfim. Pensar com tanta antecedência também, né? Por outro lado também. Então, acho que a gente vê vários desses desafios. E aí, a minha pergunta, né, no meio desse contexto inteiro, é como é que você acha, né, que as práticas da agilidade ajudam a lidar com os problemas da própria implantação dela, né? Da implantação dessa cultura digital como um todo, na realidade. Que coisas a gente vê acontecendo e que ajudam a reforçar essas mudanças, né, de alguma forma? Só antes respondendo uma pergunta que surgiu aqui, que é quais são os soft skills que alguém tem que ter, né, para trabalhar numa organização ágil. Acho que minhas primeiras reações seriam dizer que adaptabilidade é essencial, né? Eu vejo, sei lá, a geração dos meus pais. Meu pai trabalhou 20 anos numa empresa, depois 15 em outras. Eram pessoas que ficavam muitos anos ali no mesmo cargo ou na mesma companhia. E a minha geração está meio no meio do caminho, mas a geração que vem atrás de mim, se eles ficam 2 anos numa companhia, é muito, né? Uma geração que quer muito experimentar coisas novas, experimenta um pouco aqui, experimenta um pouco ali. Então, acho que tem um soft skill que é muito, muito importante, que é de se adaptar rápido a ambientes e times diversos, né? Numa organização ágil, como você falou, não necessariamente... Tem uma analogia que eu acho muito boa, né? A gente pega e fala, olha, tem um trem-bala e um fusquinha. Qual deles é mais ágil? Não é o trem-bala, é o fusquinha. Porque o trem-bala está lá no trilho, apesar dele ser rápido, ele não consegue sair do trilho. O Fusca consegue pegar, mudar de direção, ir para lá, voltar, dar ré, ir para frente. E acho que a organização ágil tem que ter essa ideia de pivotar as coisas muito rápido. E se você pivota a estratégia, você está pivotando pessoas também. Então, as pessoas também precisam se adaptar rápido. E eu estou num squad que está fazendo isso, agora eu vou mudar, vou estar num squad que está fazendo aquilo. E acho que, então, adaptabilidade, saber trabalhar em equipe é crucial. Muito difícil no ágil, você não está necessariamente em contato com muita gente, está num time multidisciplinar, né? Então, acho que saber trabalhar em equipe também. E acho que resiliência, que serve para qualquer geração, para qualquer empresa e para qualquer metodologia, mas resiliência, porque geralmente, se você está testando coisas, mesmo o conceito do MVP, isso significa lidar com ansiedade, lidar com um erro, arriscar.
Então, acho que a resiliência também é muito importante. Fala, Gruner, o que você acha? Assim, a adaptabilidade para mim é quase condição hoje, não só para o ágil, quem estiver trabalhando em qualquer negócio. Mas eu tenho duas que eu acho super importantes, são complementares na realidade. Podem parecer contraditórias, mas não são, eu explico. A primeira é curiosidade, tá? Eu acho que a gente fica falando aqui muito de método, rito, práticas, etc. Mas, no fundo, nós estamos falando de uma outra forma de enxergar o negócio, que é como é que eu consigo trazer a visão do cliente o mais rápido possível para dentro do negócio e me adaptar para responder isso sem que eu perca o momento, sem que eu perca o tempo. Então, se você não tiver uma curiosidade genuína de fato querer entender o que está acontecendo, querer ouvir o cliente, querer saber como as coisas funcionam. Eu brinco com a galera aqui, cara, não posso falar, mas tire o seu órgão traseiro da cadeira e vai para fora, vai conversar com as pessoas, vai entender. Isso vale tanto para conhecer o cliente, que é para mim fundamental, mas de verdade vale para conhecer, inclusive das metodologias, do que está acontecendo de novo. Tudo muda muito rápido. Então, assim, para mim, curiosidade é o primeiro ponto. O segundo, não é contraditório, mas é foco no resultado. Que justamente por ter muita coisa acontecendo, muita novidade, agora eu posso fazer de um jeito, agora eu posso fazer de outro, agora eu posso não sei o quê, eu noto que muito desse processo de mudança, obviamente não é todo mundo, mas algumas pessoas acabam se perdendo no processo e esquecem que no final o que a gente quer é entregar um serviço melhor que resolva a dor do nosso cliente. E a gente precisa ter um foco grande nisso, porque é fácil se perder na complexidade. Aí, Gabriel, vai no teu ponto. Complexidade da organização, mas também a complexidade da mudança. Mudar é complicado, né? Então, se a gente ficar muito discutindo a rebimboca da parafuseta, se eu deveria usar a prática A ou a prática B, agora surgiu uma nova ferramenta aqui que é bacana, eu faço Kanban numa, agora eu posso fazer em outra. Ou então, a gente passou por essas discussões aqui e tem que puxar e dizer, galera, olha só, o nosso foco é esse. Se precisar fazer, que nem a gente faz aqui de vez em quando na parede, o Kanban, a gente faz no papel ali e resolve o problema. Depois a gente vê qual é o melhor jeito de resolver isso. Então, eu só complementaria com essas duas, tá? Que é curiosidade e foco no resultado. Tá. Se eu fosse complementar, eu vou pegar mais uma que eu gosto muito, que aí, como cara que trabalha com agilidade, eu vou apelar para o Scrum Guide, que é a autogestão, cara. A gente fala tanto sobre autonomia, né? A Marina trouxe isso várias vezes, das equipes terem autonomia para poder conseguir executar as coisas, e a autonomia vem com responsabilidade, né? E aí eu acho que atrelar esse foco em resultado, essa curiosidade, mas conseguir exatamente, acho que você falou, não tem nada de contraditório entre curiosidade e foco em resultado, né? Para mim, tem uma conexão muito forte, né? Porque você tem que focar a sua curiosidade para algo que realmente gere resultado, que traga retorno de alguma forma. E eu acho que a capacidade de você entregar para a pessoa, tipo, toma, teu tempo é teu, você sabe o que você precisa fazer, manda bala, eu estou aqui. Isso, muita gente dá um pânico, assim. Acho que, obviamente, a gente tem gerado gerações que cada vez são mais independentes, mais questionadoras e tal, mas que não entendem como é que elas conseguem administrar o próprio tempo, né? A gente tem não sei quantas brincadeiras de internet sobre procrastinação, sobre uma série de outras coisas que a gente vê aí constantemente. Eu acho que gente, tenham 4 filhos que vocês vão aprender na marra. Não tem como fugir. Exatamente. Então, mães aí já estão super, claro, trabalhadas na autogestão, porque realmente, né? Então, eu acho que essa é uma competência que é fundamental, né? Um conhecimento, uma capacidade de conseguir se organizar, entender seu tempo, entender suas prioridades. Acho que isso é fundamental nesse processo. Beleza. A gente teve uma outra pergunta aqui, eu acho, um outro comentário que eu acho válido trazer, e aí eu acho que talvez eu já esteja mais caminhando, que é tipo sobre a questão das formações, né? Então a gente tem tido uma preocupação muito forte, né? O Bruno mencionou isso, como a gente tem treinado as pessoas na organização progressivamente em falar desse tema, acho que tanto no nível, quando a gente pega de forma ampla para a empresa como um todo, como entender, né, que essa questão de transformação para o espaço de agilidade pede uma mudança de modelo mental, pede uma mudança na maneira como você pensa
e as coisas. Acho que cada vez mais a gente vê questionamentos com base científica na maneira como a gente padronizou o trabalho. Então, a gente tem, nos treinamentos, a gente traz esse tipo de coisa. Pede também um conhecimento sobre o que são os princípios básicos, né? A agilidade foi montada em cima de princípios básicos, de valores básicos que façam sobre mudança, e a gente fala também sobre a prática mesmo no dia a dia, né? Porque, por outro lado, a gente também precisa sair um pouco do conceito e ir para a prática. Então, a gente tem uma trilha que olha um pouco esse processo de formação, olhando para essas dimensões, e traz cases, tanto internos quanto externos, para a gente começar a fazer essas reflexões de tipo, nossa, a agilidade não está limitada a esse espaço aqui só de software. A gente fala muito sobre como o próprio RH fez um processo de transformação nesse sentido, né? Então, isso é uma das coisas que a gente tem olhado aqui e tem pensado progressivamente em formações que vão nesse espaço mais genérico para todos os colaboradores, mas também em espaços mais específicos para as equipes que estão atuando diretamente com agilidade. Então, isso é um ponto super importante. E um outro ponto que a gente tem, que o pessoal questionou aqui, é como... eu vou pegar aqui, uma pergunta nova aqui, eu acho que eu vou aproveitar ela antes de ir para outra que está mais focada em como a pessoa se insere aqui, né? Que é como que a gente efetivamente está entregando essa autonomia, né? As equipes trabalham com a cultura ágil, possuem mais autonomia. Por que a gente acha que essa autonomia é tão relevante para esse processo de agilidade? Então, alguém perguntou isso. É verdade que as equipes trabalham com a cultura ágil, possuem mais autonomia, e por quê, né? Foi a pergunta da Giovana. Vocês querem comentar em cima disso? Posso comentar? Você quer falar, Mani? Começa o teu complemento. Então, a primeira resposta é sim, é verdade, ou deveria ser, né? Num ágil de fato. Eu acho que tem muita. Acho que esse é um cuidado também, né? Acho que tem muita empresa que acha que a transformação ágil é só colocar pessoas de áreas diferentes no mesmo, né? Na mesma sala. O cara que chamava gerente eu chamo de PO, pronto, tá ali meu squad, deixa eu implementar agora. Isso não é verdade. Eu acho que a agilidade passa justamente pela autonomia. Então, qual que é a grande diferença? Se pudesse explicar de maneira simplista. Numa organização tradicional, você tem lá, né, as áreas de negócio, tem a área comercial, enfim, a área de produto, tem todas as áreas que pensam no negócio, e tem a área de tecnologia. Essas coisas são muito apartadas. E a área de tecnologia é uma atiradora de pedidos. Então, imagina que a companhia inteira fala, isso aqui precisa desenvolver desenvolvimento de tecnologia. Então, manda lá um pedido para a área de tecnologia. E a área de tecnologia vai recebendo todos esses pedidos, né, da organização como um todo. A área de tecnologia passa por um processo ali de priorização, porque não dá conta de tudo, mas acaba virando um gargalo. E aí você começa a ter um ciclo super negativo, que é a área de tecnologia vira para a área de negócio e falou, não, mas você não me explicou direito o que você queria. A área de negócio fala, não, eu te expliquei, você que não está sabendo desenvolver o que eu pedi. E aí fica nesse ciclo e geralmente o produto não sai exatamente como nem a área de produto pediu, nem como a área de tecnologia achou que tinha que desenvolver. A grande sacada do ágil, uma das grandes sacadas do ágil, é explodir essa área de tecnologia e espalhar ela pela organização como um todo, né? Então, ela deixa de ser uma área de tiradora de pedido e cada área, cada squad é um time multidisciplinar, né? E vários squads montam uma tribo, né? Por exemplo. Mas cada squad, ele tem múltiplas pessoas com diferentes know-hows lá dentro. Então, sentado no mesmo squad, tem uma pessoa que pensa no cliente, que desenha o produto, o outro que vai pensar no marketing, o outro que coloca os aspectos de risco, tem a pessoa de dados e analítico e análise que também está ali em cima, e tem a pessoa de tecnologia também ali sentada. Então, o PO, que é o dono do squad, ou o PM, dependendo de onde você trabalha, esse PO e PM se confundem, mas quem está liderando aquele time, aquele squad, tem a visão fim a fim, a autonomia fim a fim do que ele vai desenvolver. Aquele squad que vai sentar, fazer o rascunho, aprimorar o rascunho, desenvolver e colocar aquilo vivo para o cliente. Então, essa autonomia passa a ser do squad como um todo, fim a fim. Não tem quem culpar se o negócio não sair do jeito que saiu ou na velocidade que saiu. Isso permite muito mais agilidade, né?
porque as pessoas estão sentadas ali todas juntas. Então, a resposta é sim, a organização ágil geralmente dá muito mais autonomia na ponta, de decisão na ponta, e acho que uma das grandes razões é essa, por misturar todas as áreas juntas num squad. Gabriel, posso citar o Homem-Aranha? Fala, cita o Homem-Aranha. O único complemento só é, como diria Uncle Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, acho que só um ponto que às vezes as pessoas confundem, não é porque tem autonomia que você está tomando a decisão porque, né, eu tenho autonomia, eu vou tomar qualquer decisão. Muito pelo contrário. Na realidade, essa autonomia assume que aquela squad e que as pessoas que compõem aquela squad têm o conhecimento necessário, têm a capacidade para tomar aquela decisão. Porque no final, o que significa ter essa autonomia? Que o resultado daquelas decisões que a squad vão tomar são responsabilidade daquela squad. Ela vai ser cobrada no final pelo resultado que vai sair. Então, o único complemento é, sim, a autonomia, que é a parte boa para tornar o processo mais, desculpa a redundância, né, mas mais ágil. Mas tem que ter esse senso de dono realmente daquela squad sobre o resultado que eles estão entregando para o negócio. Tá? Quase que cada squad vira uma mini startup, né? Assim, exatamente, eles são empreendedores. E até para o seu ponto, Gruner, você tinha falado, né, na pergunta dos soft skills, você tinha falado do soft skill de foco no resultado. Isso facilita o foco no impacto, né? Não precisa ser resultado necessariamente financeiro, pode ser resultado de experiência do cliente, mil tipos de resultado. Mas isso ajuda porque o squad, ele tem um objetivo e um resultado, né, a ser atingido muito específico dele. E ele tem que ter autonomia para atingir aquele resultado sem precisar da ajuda ou precisando o mínimo possível da ajuda de outras pessoas, né, de outros squads. Então, isso ajuda a ter muito mais clareza no resultado que você tem que chegar. Perfeito. Gente, a vontade de continuar essa conversa é gigantesca, né? Aí a gente começou a esquentar agora, e aí essa também é outra coisa do universo digital, né? As coisas têm que ser rápidas e movendo numa velocidade, né, muito maior. Então a gente tem um tempinho para encerrar. Eu vou pegar só uma última pergunta antes de dar umas palavras de encerramento para vocês, que é, o pessoal perguntou como é que eu faço, né, para ter aproveitar essas oportunidades de trabalho digital dentro da Vivo, né? Inclusive, a minha área está recrutando gente que gosta do tema de agilidade, que tem conhecimento e experiência, então quero coleguinhas. Uma das coisas que vocês podem fazer para virar um coleguinha aqui é no link na bio tem todos os links para vocês verem o LinkedIn da Vivo, tem as vagas da gente na Gup, então tem o portal de vagas, tem todas essas coisas. Então, para quem está curioso em como faz para poder acessar... Compartilha o perfil do Vem Pra Vivo no Instagram, né, Gabriel? Isso, no perfil que a gente está aqui, né? Então, no link, por favor, dá para vocês verificarem e encontrarem todas essas oportunidades, e a Vivo está cheio, né? Porque exatamente a gente está fazendo esse movimento muito e está comprometido com esse movimento e está mudando o perfil e, consequentemente, né, das pessoas que a gente tem aqui progressivamente. Tá? Gabriel, se puder perdão, cara, só complementar o teu ponto. Acho que para a gente que o principal tem oportunidades hoje na Vivo, tanto para quem quer entrar e vai ter apoio, como a gente falou, se quiser evoluir e aprender e começar a se formar nesse mundo, mas também já tem muita oportunidade, porque a gente está buscando pessoas para nos ajudarem já vamos dizer assim, num nível de maturidade maior, tá? Então, você comentou no teu time nosso time aqui também tem, para várias posições, para compor squads, como a Marina estava descrevendo antes, nessas unidades de negócios novas que a gente está criando, tá? Com todas as demandas de perfil que a gente estava discutindo aqui, de soft skills que a gente estava falando. Então, gente, uma das coisas que eu queria só para encerrar, não sei, Marina e Gruner, se querem trazer aqui um pouco palavras finais sobre essa conversa, que ela deixou de ideias ou pensamentos para vocês sobre isso, e aí a gente encerra. Quer começar? Pode ir lá, vai lá, Gruner, fala suas palavras finais. Bom, antes de mais nada, brigadão pelo papo, foi ótimo. Gabriel, Marina, todo mundo que participou. Eu acho que no final só um convite, pessoal, para quem não conhece e quer conhecer mais. A gente falou agora sobre
quem está procurando eventualmente alguma posição ou tem interesse em trabalhar na Vivo, obviamente super bem-vindo para conhecer, mas mesmo quem só quer conhecer, saber o que a gente vem fazendo de diferente aqui, o que está sendo feito do ponto de vista de transformação digital, o que nós estamos fazendo com os modelos de agilidade que a gente veio comentando hoje, super bem-vindo, nos procura, a gente vai ter o maior prazer em conversar, trocar uma ideia e compartilhar o que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado por todo mundo aí, obrigado pelo convite. Eu também super agradeço o convite. Esse é um assunto que eu sou apaixonada, né? Agilidade entre os vários assuntos digitais. Foi um prazer participar com vocês hoje. Desculpa, gente. Aquela coisa técnica que parece que dá uma interferência. Mas, enfim. Gente, muito obrigado também. Para mim foi um prazer estar nessa conversa com vocês. Eu aprendo constantemente, aprendi mais ainda. Acho que com o Bruno eu tenho trocado muito mais, né, no dia a dia da gente. Eu gostaria muito de ver muitas pessoas que estavam aqui presentes para poder trocar ideia também com vocês, né, e falar um pouco sobre isso, porque realmente é um tema apaixonante. Eu gosto muito de trabalhar com ele. E eu gosto do movimento de transformação que a gente está fazendo como organização, né? Então, um prazer ter todos vocês aqui. É um prazer ter vocês dois aqui conversando. Vamos manter essa conversa em outro momento, com certeza. Tá? É isso, gente. Valeu, obrigadão. Obrigado. Tchau, tchau.